O parágrafo 108 do segundo tomo do Função e Campo da Fala e da Linguagem, ele é muito complexo em termos de palavras, mas é o seguinte: quando você conta uma história, essa história está relacionada à sua subjetividade de historiador, de contador da história. Ao mesmo tempo, está também relacionada com uma subjetividade constitutiva do que aconteceu, da historicização primária, em que humaniza aquele conhecimento que você passa a transmitir ou a ter. Isso é uma coisa que ele vai falar. Só que ele vai falar de uma maneira muito complexa. Vamos começar o texto. Ele diz assim: se, por outro lado, a história da técnica historiadora, quer dizer, a história da técnica, ele detestava a teoria da técnica, historiadora, quer dizer, relacionada à própria história da técnica, mostra que seu progresso se define no ideal de uma identificação, quer dizer, vai ter uma identificação da subjetividade do historiador, daquele que conta, com a subjetividade constitutiva da historicização, quer dizer, da atitude de historicizar, que vem a ser diferente de contar uma historinha para criança, por exemplo. É história no sentido da história mesmo. Da historicização primária, quer dizer, de lá do fundo, em que se humaniza o acontecimento, toma a forma de uma circunstância humana do nosso dia a dia. É claro que a psicanálise encontra aí seu alcance exato. Ou seja, aí continua ele. No conhecimento, porque você sabe do que aconteceu. Como realizador desse ideal, que é contar a história. E na eficácia, como nela encontrando sua razão, quer dizer, nos dados concretos históricos, como nela encontrando sua razão. O exemplo da história também dissipa qual? Uma miragem, quer dizer, uma ilusão, um engano. O recurso à reação vivida que obceca a nossa técnica e nossa teoria. Continua ele brigando com a IPA. Pois a historicidade fundamental do acontecimento que guardamos basta para conceber a possibilidade de uma reprodução subjetiva do passado no presente. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que basta você se lembrar que até 1910 os analistas estavam mais interessados em fazer psicanálise. A partir daí, isso transformou-se numa profissão. Transformando-se numa profissão, acabou criando uma instituição. Criando uma instituição, acabou havendo problemas, porque todo mundo aí passou a achar que podia teorizar e fazer coisas. Aí, para arrumar a casa, inventaram a International Training Commission. A International Training Commission, por sua vez, deturpou toda a psicanálise, porque aí criou teoria da técnica e etc, etc, etc. Então, ele continua na mesma briga com a IPA agora. E dizendo que voltamos a uma questão. O nosso passado
que ele já se queixou disso, ficou lá atrás. O nosso passado qual é? É que Freud, pelo fato de não estar tratando com a medicina não poderia dar conta daqueles fenômenos psíquicos que estavam aparecendo. Na verdade, ele estava trabalhando com o sujeito falante, o sujeito do inconsciente, o sujeito da linguagem. Aquele que nasce lá no estágio do espelho que eu mostrei para vocês. É isso que o Lacan está falando aqui. Mas ele fala de uma maneira difícil. Vou repetir o parágrafo para vocês verem que não é fácil. Se, por um lado, a história da técnica historiadora mostra que seu progresso se define no ideal de uma identificação da subjetividade do historiador com a subjetividade constitutiva da historicização primária, em que se humaniza o acontecimento, é claro que a psicanálise encontra aí seu alcance exato, 2 pontos, ou seja, no conhecimento como realizador desse ideal e na eficácia como nela encontrando sua razão. O exemplo da história também dissipa, qual uma miragem, o recurso à reação vivida que obceca nossa técnica e nossa teoria, pois a historicidade fundamental do acontecimento que guardamos basta para conceber a possibilidade de uma reprodução subjetiva do passado no presente. Na realidade, é disso que ele está falando, mas gente que não é simples. Eu vou parar aqui porque é grande. Acho que até dá para ir um pouquinho. E mais, esse exemplo nos faz apreender como a regressão psicanalítica. Vocês lembram que quando a criança se atrapalha, ela regride uma fase anterior, isso segundo Freud. Implica naquela dimensão progressiva da história do sujeito, que o cara, para andar para frente e ir adiante, ele tem que dar uma regredida, aí ele se ajusta e aí ele vai para frente. Que sujeito que Freud nos sublinha faltar ao conceito junguiano da regressão neurótica, que Jung fez um outro tipo de conceito. E compreendemos como a própria experiência renova sua progressão, garantindo o seu desfalque. Na verdade, o que a gente vê, a criança regride, ela daqui a pouco se ajusta, anda para frente outra vez, faz uma progressão e garante esse desfalque. O Jung não tinha essa consciência. E ele está falando aqui desse período complicado, 1910, 1920, 1930, onde a psicanálise ia sendo deturpada. E Jung foi um dos que tentou, ele achava que ele ia acrescentar a psicanálise. Ele não tinha, ele era muito arrogante com Freud. Ele não se submetia, não. Ele não estava entendendo que simplesmente ele era um suíço, alemão, muito conveniente naquela época de 1910, né, para proteger a Associação Internacional de Psicanálise. Ele achava que ele ia fazer acréscimos, só que ele não sabia nem fazer cálculos algébricos. Isso até o modelo da cebola, lá atrás do Freud, é matemático, como é que ele ia contribuir tanto assim para a psicanálise? É aí que está a história. Então ele já voltou para a briga dele, tá? Paramos aqui em 108, agora entramos no 109. Então, estamos em plena briga outra vez. Agora vamos depois para o 110.